dizer que está no Velho Testamento. Então, profeta ou livro de Isaías, capítulo 66, é o último capítulo do livro. Portanto, se abrirem a Salmos, logo a seguir vocês vão encontrar mais à frente o livro de Isaías. Vamos abrir no último capítulo, capítulo 66. Ok, aqui vou fazer uma pausa para esperar que todos possam abrir. Então, Isaías, capítulo 66. Ok, todos estamos lá e vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Portanto, para o nosso pensamento, vamos ler estes dois versículos. Então, eu vou ler na tradução que é mais comum a todos e depois vou ler noutra tradução que não é muito diferente, mas ajuda-nos a entender mais numa linguagem moderna, vamos dizer assim. Então, na tradução primeiro, comum a todos, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Algumas Bíblias podem ter, em vez de escabelo, podem ter estrado ou tapete. Ok? É o significado desta palavra. Continuando, que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, lendo numa versão mais do português corrente, diz assim, a versão do livro. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me poderiam construir ou que lugar para o meu descanso? Foi a minha mão que fez todas essas coisas. Tudo é meu. E depois, continuando, contudo, diz Deus, olharei com piedade para todo aquele que tiver um coração simples e arrependido e que trema perante a minha palavra. Até aqui. Dando continuidade, como disse o Daniel, àquilo que a Doris falou, em relação àquilo que a Doris falou no sábado passado, ela falou daquilo que Deus é e hoje vamos continuar com esta ideia. Quem Deus é e o que é que Ele faz em relação àquilo que Ele é. No sábado passado, a Doris falou de Deus como nosso refúgio. Então, quando a palavra afirma que Deus é nosso refúgio, então o que é que isso implica para nós? De maneira simples, então Deus é alguém em que eu posso estar de forma segura e vem a imagem de refúgio, se vier a imagem de um refúgio à tua mente, é um lugar seguro, é um lugar tranquilo, é um lugar onde tu sentes que Deus te dá, que te está a guardar de alguma coisa. Então, de forma simples, estas as imagens que vêm à nossa mente. Hoje, aquilo que eu gostava, das duas coisas que gostava de destacar, a primeira era sobre a grandeza de Deus. E Isaías começa com estas palavras e tomem sempre atenção, e é interessante que no livro de Isaías, muitas vezes o profeta diz, assim diz o Senhor. E quando o profeta diz, assim diz o Senhor, eram as palavras que Deus estava colocando no coração de Isaías. E mais do que uma vez, esta era a maneira que Deus transmitia o seu desejo, a sua ordem, mas também o seu aviso ao povo. Então era uma mensagem direta de Deus, evidentemente aqui através
do profeta Isaías, ok? Não é uma palavra que Isaías tinha no seu coração, não era uma palavra que de repente tinha vindo ao coração de Isaías, não, era a palavra direta do próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel, o Deus que conduzia o povo, o Deus que chamava a atenção do povo. Então era a palavra do próprio Deus para aquele povo. E nesta parte, então Isaías, através daquilo que Deus deseja dizer ao povo, Isaías começa com esta imagem em relação à grandeza de Deus, dizendo que o céu, e aqui se puderem olhar, eu tenho esse privilégio, estou aqui perto de uma janela, posso olhar para o céu, portanto o céu neste momento está a ficar mais sem nuvens, está a deixar de ficar pouco nublado, e no entanto as nuvens já se vão dissipando, e a imagem, se olharmos agora, estava eu dizendo, se olharmos pela janela, quem conseguir para a rua, vocês vão ver a imensidão das nuvens, a imensidão do céu azul. E esta é a imagem que Deus está transmitindo para Isaías. Portanto, olhando para o céu, olhando para a imensidão do céu, aí está o trono de Deus. Mas não somente o trono, a seguir é interessante a maneira como é que, através da palavra de Deus, Isaías fala de como é que Deus vê a terra. E a terra é como se fosse, desculpem melhor dizendo, é como se fosse um tapete, um estrado no qual Deus descansa, passa a expressão, descansa os seus pés e põe os seus pés. Então, trazendo para aquilo que nós estamos a passar neste momento e dando continuidade novamente àquilo que a Doris disse, como palavra também de ânimo, como palavra de motivação para vocês, que não haja um sentimento de medo, ok? O mundo, escrevam isso, o mundo não vai acabar. Então não haja este sentimento por aquilo que está acontecendo, que virão desgraças no dia de amanhã. Há tempo certo para cada coisa, ok? E isso, à luz da palavra de Deus, nós podemos ver alguns acontecimentos que ela nos alerta, mas são princípios daquilo que virá, ok? Entendam neste sentido. No entanto, a palavra então que nós gostávamos de motivá-los com estes 2 versículos, que possamos ter primeiro que tudo a certeza da imensidão de Deus, ok? É como que se o céu que nós contemplamos, Deus na sua pessoa preenchesse tudo isso, mas muito mais, ok? Mas naquilo que a nossa visão pode ver, imaginem que o lugar onde Deus está sentado preenche tudo aquilo que nós podemos contemplar quando olhamos para o céu. E depois a nossa terra é como se fosse o tapete em que Deus descansa os seus pés. Isto para trazer a vocês e para dar esta ideia que Deus está olhando àquilo que se passa, ok? Deus está atento àquilo que se passa. Deus está vigiando aquilo que se passa. Tomem atenção aqui e faço um apelo. Quem usa muito as redes sociais, quem usa muito ou costuma ver muito aquilo que se diz, por exemplo, no YouTube, há umas quantas asneiras que se dizem acerca de Deus relacionado com os tempos que vivemos, ok? Então tomem cuidado, porque atribui-se a Deus coisas que Ele não faz, ok? E diz muitas coisas sem fundamento bíblico em relação aos tempos que nós estamos a viver. Faço aqui um apelo e um desafio também a vocês. Se tiverem algumas dúvidas com alguma coisa que vocês ouçam ou vejam no YouTube, tomem nota e se gostavam de pedir esclarecimento, então digam, mandem para nós com antecedência, que nós podemos falar sobre isso como um tema para nós termos a nossa lição, ok? Mas
tenham cuidado, ou estejam atentos, melhor dizendo, àquilo que se ouve em relação a Deus com os tempos que nós vivemos. Mais uma vez, se houver dúvidas, tomem nota e depois digam-nos e nós poderemos depois ter uma lição para esclarecer essas dúvidas. Então, neste sentido, Deus estava a chamar, através de Isaías, estava chamando a atenção daquele povo para a sua grandeza. Eu gostava de ler com vocês, se ainda têm as vossas Bíblias, no livro de Isaías, andem um pouco para trás, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 1. Então, Isaías, é só andando um pouco para trás do capítulo que nós estávamos a ler. Isaías, então, capítulo 40, verso 1, e depois depois vamos saltar para o verso 15 até ao verso 25. Estamos lá todos? E é interessante, quando Deus, através de Isaías, apresentava a sua grandeza, é interessante ver que Deus tinha a intenção de motivar o seu povo. É verdade, por um lado, Deus estava chamando a atenção do povo para quem Deus era, na verdade, mas Deus também tinha a intenção de consolar e motivar o coração do seu povo. Por isso é que ele diz no versículo 1, então, de Isaías 40, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Agora vejam bem as palavras que Deus dirige ao seu povo, verso 15 até 25. Eis que as nações são consideradas por ele, ou seja, por Deus, versículo 15 do capítulo 40. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele, ou seja, perante Deus, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Versículo 19. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Mais uma vez aqui Isaías vai dar a ideia daquilo que nós já lemos. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Agora vejam bem, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 24 ainda, 23, desculpem, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados,
mal se arraigou da terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E por último, a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo. Por outras palavras, existe alguém semelhante e igual a Deus? E era com estas palavras que Deus estava animando e exortando aquele povo em relação à sua grandeza. Voltando ao capítulo 66, então em relação ao nosso pensamento, primeira parte, então a primeira coisa que eu gostava de destacar, animá-los com a grandeza do nosso Deus, ok? A sua imensidão é maior do que o nosso planeta Terra, ok? A sua imensidão transcende para o universo. E a Terra que nós habitamos, para nós estarmos motivados e consolados diante dele, a Terra é como se estivesse aos seus pés, ok? Neste sentido, mais uma vez, de que Deus está atento e Deus está vendo aquilo que se passa conosco neste momento. Agora, é interessante aqui, e agora ligando um pouco e rapidamente, ligando um pouco o concurso bíblico com a nossa passagem, uma das perguntas que foi mandado vocês fazerem tinha a ver com os utensílios, para vocês descreverem os utensílios que estavam no tabernáculo. Penso que era assim, Tatiana, se eu estiver enganado, corrijo-me. Mas tinha a ver com o tabernáculo e com os utensílios que vocês tinham no tabernáculo. Aqui é só uma à parte, para dizer a vocês que o povo de Israel, a certa altura, e era isso que se estava a passar neste momento, eles começaram a dar mais importância às coisas que viam com os olhos, ou seja, davam mais importância às festas, às cerimónias, aos utensílios do templo, ao próprio templo, e o que é que começou a passar? Eles desviaram o seu olhar do próprio Deus e começaram a pôr quase que a sua confiança naquilo que era visível, e neste caso, o templo. Isto para dizer a vocês, em relação ao contexto desta passagem, que a palavra que Deus estava, ou melhor dizendo, a palavra que Deus diz a seguir, vai de encontro à preocupação que eles estavam tendo com o templo, porque depois o templo vai ser destruído, e possivelmente nós nas perguntas do concurso bíblico vamos tocar neste aspecto. O templo depois vai ser destruído e vai ser reconstruído de novo quando nós chegarmos, se chegarmos àquele tema que tem a ver com o retorno do povo de Israel. Mas o que estava a acontecer neste momento é que o coração do povo estava mais preocupado com o templo do que com o próprio Deus em si mesmo. E daí, isto só para dar um contexto das palavras que Deus vai dizer a seguir, e é o segundo ponto que eu gostava então de deixar para vocês. O segundo ponto e o último, ok? Quando no verso 2 de Isaías capítulo 66, Deus diz: contudo, então voltando a Isaías capítulo 66, no final do versículo 2, Deus diz: contudo, é para este que eu olharei, ou é para este que o meu olhar vai dirigir-se, vai estar atento. Continuando o versículo, aquele que está aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Naquela tradução que eu li para vocês, na segunda tradução, o livro diz: é para este que eu estou olhando. Aquele que tiver um coração simples e arrependido e que trema
perante a minha palavra. Uma coisa que eu achei interessante, e eu já desconfiava que isso acontecesse, e ainda bem que aconteceu, é que nos vossos desenhos, vocês todos puseram lá uma referência a Deus. Não é? E isso, para mim, pelo menos eu leio assim, dá-me a entender que Deus faz parte da tua vida. Não é? Então achei interessante que a cruz, em alguns ou noutros, uma Bíblia e noutros, então alguns versículos, fico contente e entendo que Deus faz parte da tua vida, além das outras questões também que tu apresentaste. Então, neste sentido, que os nossos corações, neste tempo que nós, mas não somente nestes tempos que nós estamos vivendo, ok? Mas que possa haver simplicidade no teu coração em relação às coisas de Deus. E que a sua palavra, e isso achei interessante, alguns desenharam a Bíblia, então que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, possa estar presente também em cada dia na tua vida. É verdade, não temos desculpa para dizermos que não temos tempo, ok? Vocês agora têm tempo para ler mais do que nunca, para pesquisar algum assunto que vocês é do vosso interesse, têm também tempo para tomar notas e de apontar alguns assuntos que vocês podem nos apresentar, para nós tirarmos sempre dúvidas e falarmos sobre algum tema que vocês tenham interesse. Mas então gostava de deixar e concluindo estes dois princípios e estas duas verdades, ok? O nosso planeta Terra, aos olhos de Deus, está aos seus pés, ok? Deus está atento, Deus está observando, Deus está vendo o que se passa. E segunda ideia para a nossa vida, então, haja simplicidade no teu coração, haja interesse no teu coração pela palavra de Deus e que a palavra de Deus não possa ficar guardada na tua estante, mas que ela possa ser aberta, então, em cada dia. Porque esta é a maneira que Deus tem para falar connosco, a sua palavra escrita. Então, que Deus possa animar o coração de cada um e, mais uma vez, guarda esta palavra para ti em relação à maneira e à entidade daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz em relação àqueles que são seus.